episódio no ar, o episódio do Mulheres News. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela que mora aqui em Orlando. Várias pessoas conhecem ela aqui, porque ela é a rainha do network aqui nessa região, hein, gente? Hoje eu tenho como convidada a Dani Rocha. Prazer estar aqui. Você está aqui com a gente, estou muito feliz. Eu tô muito feliz, né, e honrada que essa mulher aqui gravou vários podcasts. É a mulher da comunicação mesmo, né? A gente vê poucas pessoas aqui gravando tanto podcast. A gente veio do Brasil e tá aqui bombando. E é uma honra, né, tá aqui. E eu quero ver o que vai dar, né, gente? Porque duas comunicadoras que gostam de falar, de conversar. E a gente tá junto aí uns 3 dias direto. Mas não Verdade. falta assunto, né? É verdade. E hoje a gente vai falar sobre essa mulher empreendedora que é a Dani Rocha. No portal Mulheres News, a gente traz notícias de mulheres que são inspiradoras, mulheres que inspiram e que trazem o seu conhecimento para que outras pessoas aprendam. E você fala muito da comunicação vertical. Eu queria que você começasse a falar sobre isso. Bom, eu creio que no tempo que a gente está, tem uma importância, né, a comunicação em todos os sentidos. Mas não existe uma comunicação que não tenha que comece com vertical. Porque, assim, Deus é. As pessoas falam assim, mas tudo você fala de Deus, a gente põe Deus para cá, Deus para lá. A primeira coisa que eu faço no meu dia, a primeira pessoa que eu falo no meu dia, que eu me comunico no meu dia é Deus, né? Porque eu falo assim, Senhor, toma conta do meu dia, né? O filho vai para a escola e fala assim, toma conta do meu filho. Eu vou viajar, Senhor, toma conta aqui dessa viagem, desse carro, que não tem acidente. Então, eu não entendo uma comunicação. A primeira comunicação é com Deus, porque é Ele que conduz, né? Na Bíblia a gente fala, buscai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente entende isso, né, eu vejo que as pessoas hoje em dia, o que que acontece, né, Gia? A gente acorda, aí acorda às vezes atrasado, aí vai arrumar o filho para a escola, leva o filho para a escola, aí vai trabalhar, aí vai para lá e vai para cá, aí volta do trabalho, volta à noite. Elas estão muito no automático. E às vezes a gente vê que você também mexe com isso, que o maior problema é a falta de comunicação das pessoas. A falta de comunicação traz vários problemas, né? Pessoal, empresarial, de negócios, né? A gente estava falando que eu tenho dificuldade de responder o WhatsApp na hora e já perdi algumas oportunidades, alguns negócios, porque eu vi depois, ou algum evento já aconteceu. E aí eu costumo dizer que é o seguinte: se eu começo a ter uma boa comunicação, primeiro com Deus, eu começo a ouvir o que Deus me fala, eu começo a parar ali, começar o meu dia, entregar para o Senhor, falar: olha, conduz aqui o meu dia. Ou eu estou com algum problema, eu sento, eu ouço Deus, eu busco essa comunicação, tudo deslancha. Então, um dia que eu acordo mais agitada no automático, você já viu, né? Quando a gente acorda atrasado, tudo fica atrasado. O É dia inteiro fica verdade. atrasado. A gente fica estressada, a gente já leva o filho correndo. Às vezes, já aconteceu isso algumas vezes, mas até meu filho fala: mamãe, calma. Tipo assim, acabei de acordar. Por quê? Eu acordei atrasada, aí eu não tive meu momento de oração, aí eu não tive que tomar banho correndo, tive que sair correndo, aí esquece uma coisa, esquece outra. Então, quando a gente entende que a gente precisa ter horário, né, para a gente começar o nosso dia, para a gente ter essa comunicação vertical, falar com o Senhor, sai diferente. Por isso que a maioria de tantas pessoas, coaches e, enfim, fala sobre esse negócio de você acordar 1 hora antes do seu horário que você tem que acordar para sair. Por quê? Se aí você começa o dia com essa comunicação, né, no horário, tudo acontece, né? E quando a gente fala disso do horário, muitas vezes é que as pessoas querem também ser muito programadas. É diferente você saber o horário que você tem e o compromisso. E é Uhum, interessante a gente falar isso para começar a trazer a história da Dani até aqui em Orlando. uhum. Você se programou antecipadamente para estar aqui nos Estados Unidos morando? Você fez uma programação da sua carreira, da sua vida, falando: estarei nos Estados Unidos em 2024, eu estarei lá? Como é que foi? Eu tô rindo, gente, porque assim, quem ouvir essa história aqui vai ficar assustado, tá?
Porque, as pessoas elas para mudar para um outro país, elas se organizam, né, elas têm lá a programação, tira o visto, faz as coisas. E eu tive uma palavra de uma pessoa que falou assim: "Ó, você vai atravessar o oceano, você vai para os Estados Unidos". E aí, eu fui ver visto, né, eu tirei meu visto, e tal, eu falei: "Tá bom, vou se der certo o visto, porque é para eu ir". Aí eu lembro que eu com 2 filhos, tirei visto de estudante, e aí, meu visto entrou em processo administrativo. O que que é isso? Isso é mais doido do que a pessoa dizer não, porque você fica esperando, eles não te dão uma resposta, você tem que esperar o tempo deles. Só que quando eu recebi essa resposta do visto, eu já tinha alugado meu apartamento, já tinha pegado minhas coisas, colocado num depósito, eu já tinha certeza que eu ia vir, que estava tudo certo. E foram 40 dias no deserto. Uau. Nisso, eu já tinha desistido de vir. Aí fui retomando as coisas, matriculei meus filhos na escola, e aí o visto sai. Só que quando o visto sai, você tem 30 dias para estar aqui. E eu não tinha me programado nada. E aí eu tive que até o meu passaporte tinha ido sem querer numa pasta minha de documento dentro do depósito. Uau. Eu tive que tirar todas as caixas do depósito e lembrar onde que estava o passaporte, porque eu ia mudar para outro lugar, já tinha desistido de vir. Eu falei: "Não vai sair". E aí então foi muito não foi nada programado, tipo assim, eu tive 30 dias, foi debaixo de uma palavra, né, e eu confio muito, assim, quando Deus ele conduz, né, eu não sou uma pessoa tão organizada, mas, é por causa desse sentido, eu acho assim, eu queria vir para cá, né, quando ela me falou, eu falei: "Não, eu vou me organizar, se é para eu ir, eu vou". Mas eu falei assim: "Deus, conduz, se não for para eu ir também, ok". Então não foi nada organizado, não foi nada premeditado, foi desse jeito que eu estou falando para vocês. E aí aqui as coisas foram acontecendo, né. E as pessoas elas falam muito assim, quando elas vêm aqui, a gente nos Estados Unidos, a gente não sabe o que a gente não sabe o que a gente passou, o que a gente fez para, né, como foi o nosso começo aqui. Hoje, né, a gente você foi lá em casa, né, tá lá em casa, a gente tô numa casa hoje aqui em Orlando, uma casa legal, mas quando eu cheguei, eu tive que alugar um quarto na casa de uma pessoa. E eu já tinha minha casa no Brasil. E eu vim com 2 filhos. E ontem eu me emocionei, né, que a gente estava lá na igreja que ele falava disso, do começo. Eu tinha uma casa, eu tinha um apartamento, né, e com tudo mobiliado, e eu fui para um quarto. Aluguei um quarto para até ver onde eu ia ficar, porque eu não tinha me programado. Eu não tinha conseguido dar aqui você tem que dar a documentação, né, para alugar, é um pouco mais burocrático, né, principalmente a gente que é imigrante, né, a gente que não tem documento aqui, assim, profissional, né, e vem com visto de estudante, então eles levantam várias coisas. E aí eu fui para o quarto de uma pessoa que era o que tinha para fiquei um mês lá, até eu ver a casa, o lugar. Então, assim, não foi nada programado, não foi nada assim, foi desse jeito, Gi. Aí vendi algumas coisas, vim e eu falei: "Senhor, conduz". E aí as coisas foram acontecendo, depois fui para um quarto, depois fui para 2 quartos, né, hoje eu estou numa casa, né, grande aqui e foi dessa maneira, sabe. Mas, eh eu creio, assim, que quando Deus ele conduz, ele está no negócio, tudo dá certo. Às vezes a gente quer fazer pela nossa força, né. Eu vejo tantas pessoas com sonho americano de estar aqui, e elas dão entrada no visto e fazem um monte de coisa e às vezes não dá certo, né. E você vê, eu estava com 2 filhos, eu saí da Rede TV, tipo assim, né, o cara provou, assim, foi Deus, né, a maneira que eu vim. Sim. Então não foi organizadinho não. Eu perguntei isso já sabendo da sua história para trazer para cá, porque no Mulheres News aqui de Orlando, as gravações que eu tô fazendo aqui, eu tô falando muito sobre isso, sobre Aham. atravessar o oceano. Das pessoas que têm o desejo, das que nunca imaginaram, mas do que é atravessar o oceano, não necessariamente para vir para cá para morar, mas descobrir novas oportunidades em qualquer lugar do mundo. Uhum. Porque a pessoa pode estar na sua região fazendo algo que não é o desejo do coração. E quando elas começam a perceber que elas podem muito mais, que elas podem se envolver em projetos que elas nunca imaginavam, grandes coisas acontecem. Isso também Uhum. acontece com você sempre. Sempre. Eu vejo, Deus ele age no movimento. A gente precisa estar se movimentando. Às vezes a gente quer ter resultados, só que a gente não quer se movimentar.
A gente quer ter resultados. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, né? Que é disso que a gente está falando. Mas eu não quero passar apertos aqui. Eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu não quero ter que alugar um quarto. Eu quero já ir com tudo pronto. Eu lembro que um cabeleireiro lá de Alphaville até, ele falou assim: ai, arruma um emprego para mim lá, no salão, eu quero morar fora. Aí eu fui no salão aqui, né? E falei para minha amiga falou: ah, pede para ele vir. A gente conversa com ele e tal, né? Aí liguei pra ele, falei, ó, eu acho que teria uma vaga aqui pra você. Ele, não, mas você não tá entendendo. Como assim eu vou assim? Eu tenho que ter casa pronta, eu já tenho que saber o salário que ela vai me dar, eu já tenho que saber se ele queria tudo pronto. E eu falei, não é assim, né? A gente tem que dar o passo. Quando a gente dá o passo, Deus dá o dele. E aí você precisa ir lá, você vai conversar com ela, ela vai ver se quer te contratar. As coisas são pessoalmente. Não adianta aí do Brasil ela vai fazer um Zoom com você, Para ver se. para ver se vai te contratar. Ou você se arrisca e vem, ou você continua aí, né? Não vai ser tudo certinho, não vai ser tudo, aí, né, você vai, vou vir para os Estados Unidos, vai estar tudo certinho, o trabalho, as pessoas, a casa, o carro. Não, É o é o processo. Isso processo. vale para qualquer coisa. A gente precisa se movimentar. Então, se eu não não movimento, se eu não faço network, se eu não encontro outras pessoas, se eu não sirvo as pessoas, se eu não tô, nada novo vai me acontecer. Eu amo a história do Nemo, né? Naquela parte que o pai dele fala assim que tem medo, né? Dele se machucar, tem medo dele se ferir. E aí, acho que a peixinha, a Dory, que é esquecida, que eu falo que eu me identifico com ela, né, gente? Eu não me identifico com nenhuma princesa. Mas com ela eu me identifico, ela é toda esquecida. Ela esquece na hora. E aí eu falo assim, minha princesa é a Dory. E aí ela fala pra ele, fala pro pai do Nemo, se você não deixar que nada aconteça com ele, então nada vai acontecer, nem ruim nem bom. Então, o movimento é isso, pode dar certo ele vir pra cá e tentar, né, ser cabeleireiro aqui? Pode dar errado, ele não gostar, não ser contratado? Pode. Como é que ele vai saber isso? Se movimentando. Se movimentando. Então, É. eu vejo que as pessoas querem ter isso e tem um. A gente. Tem gente que fala assim, Dani, você é muito corajosa. Isso é um dom seu, você é muito corajosa, você é muito destemida. Tem uma tia minha que ela tem 50 anos. E ela fala assim: meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos. E você está realizando o meu sonho. Eu queria saber como é que você teve essa coragem. Porque eu nunca tive essa coragem de sair do Brasil com 2 filhos sem inglês, porque eu não tinha inglês, ainda não tem, né, gente? Tô aprendendo. Mas e vim, Dani, assim, com a vida que você tinha, com tudo que você tinha, porque muita gente que vem pra cá é porque aconteceu alguma coisa lá ruim. E eu vim super bem. Eu tinha acabado de voltar pro meu apartamento lá no Morumbi, né? Tinha empregada para tudo, aqui a gente tem que se virar, né? Tinha minhas coisas, meus negócios. E eu vim debaixo de uma palavra mesmo. E eu falei assim para ela: olha, quando a gente decide se movimentar naquilo que o senhor tem, é diferente, né? Que nem você está aqui já há um mês. Você está se movimentando, está gravando podcast, você está palestrando, você está indo visitar um, indo visitar outro, você tá criando esse network, esse movimento. Então, as pessoas falam assim, ai, como é que eu faço network? Como é que eu faço assim como você, né? De se movimentar, de fazer uma coisa, fazer a outra. Você cresceu tão rápido, Dani, nos Estados Unidos. Eu falei isso. É se movimentar, gente. É servir, é fazer. Você está vivendo isso aqui, você está vendo. Quantas pessoas estão aqui e não estão fazendo metade do que você faz? Então, eu acho que essa é a importância, né? De você querer ter um resultado. Você só vai ter um resultado de verdade se você se movimentar, se você gerar valor, se você servir as pessoas, se você ser corajoso. Na palavra o Senhor fala, sede forte e corajoso, né? É uma promessa de Deus. E aí, quando a gente é forte, corajoso, quando a gente confia, mesmo nas dificuldades, não foi fácil para mim sair da vida que eu tinha e estar num quarto com 2 filhos, imagina, na casa de uma pessoa que eu não conhecia. Mas era o meu processo. Eu tinha que ter coragem de passar por aquilo. Eu tinha que passar por aquilo para entender o que o Senhor tinha lá na frente. E eu sei, hoje, o que eu estou vivendo, que eu acho bom, não é nem metade do que o Senhor tem para mim.
Ele fala, né? Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano sequer imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que você pensa que você está vivendo de bom, imagina, é muito mais. Nem o nosso olho viu, nem o ouvido ouviu, nem a boca falou. Então, acho que falta um pouquinho de coragem das pessoas, entendeu? De entrar nesse movimento. De dar esse primeiro passo, que muita gente fica pensando, não, eu só vou se alguém segurar na minha mão e me levar. Eu só vou se. Se eu tiver um emprego pronto. E eu acho que isso vale para qualquer área. E eu queria que você começasse falando sobre isso, porque você trouxe, você e a sua família vieram para cá e você trouxe quem era a Dani já, que fazia lá e começou a fazer aqui e servir as pessoas. E dentro do servir, você agora completa 1 ano do Queens. E eu queria que você falasse sobre isso, porque é um movimento que você vem criando, porque quando a gente tem um movimento, as pessoas querem fazer parte, elas querem se movimentar junto, o nome já diz. Então, você criou o seu próprio movimento e por isso você foi se tornando referência. Eu creio que o que aconteceu? O Queens era um chamado, né, da minha missão de vir para cá. Porque quando essa pessoa, uma pastora, né, ela foi na minha casa, ela pegou e falou assim: Deus vai te levantar lá como Esther. Você vai ter um movimento de mulheres lá. E eu lembro que eu falei assim: meu Deus do céu, mulher é um bicho difícil, né, gente? A gente é difícil, né? Não é, amiga? É verdade. 7 dias sangrando não morre. A gente é um bicho difícil, gente. E aí eu falei assim: mas com mulher não vai dar certo. E aquilo que a gente não quer fazer é o nosso propósito, né? Aquilo que a gente tem mais dificuldade. Acho que não é o chamado, mas é. É. E aí eu lembro que eu ainda cheguei aqui, passou 2 anos e eu não fiz. Aí eu lembro que eu estava no movimento de mulher e tal, e eu falava que era ricas e famosas, né? Um movimento assim, eram as mulheres bem chiques, assim, bem. Aí elas iam chorar com um paninho, assim, né? Já viu o rico chorando? Ele é mais assim. Os pobres sai catarro, sai choro, grita. Aí eu falei assim, gente, esse povo aqui até pra chorar. E saí meio que reclamando e falando com Deus, né? Aí eu achando que Deus ia concordar comigo, né? Deus ia falar, claro, minha filha, que povo, né? Essa mulher. Aí Deus pegou e falou assim, ué, elas pelo menos estão fazendo. E você, que eu te dei um chamado e até agora você não se posicionou? Uau! Aí eu falei, Aí eu lembro que eu fui pra casa, foi desse jeito, assim, no meu coração, assim, bem forte. E aí eu falei, cara, eu preciso me posicionar. Aí eu fui pro Brasil, passei as férias lá, e aí o Pablo me chamou numa live, né? E aí o Pablo falava isso, Dani, você tem um povo. Eu tava em dúvida, querendo ficar no Brasil ainda. E todo mundo ali na live, não, vem pros Estados Unidos, o povo daqui dos Estados Unidos. O povo, todo mundo ali torcendo por mim, foi muito engraçado, assim, foi bem legal esse dia. E aí o Pablo falou assim, não, eu acho que você tem que voltar pro Brasil, você tem um chamado, né? Você tem, um povo vai te seguir, isso que você estava falando, a gente precisa de um povo, né? Um povo que que a gente tem uma missão, né? Quando a gente entende o nosso chamado. E aí, eu lembro que eu fiz ainda um encontro, aí eu falei, como é que eu vou começar? Eu lembro que eu voltei no dia 31 de dezembro, eu falei, já sei. Aí eu lembrei da pastora, ela falou de Esther. Eu falei, vou fazer 12 dias de lives de Esther. E aí eu vou achar esse povo, né? Vamos achar essas mulheres. Cara, aí entrou tanta gente, amiga. E eu não era acostumada a fazer live. E cada dia foi uma cura. Uma mulher sendo liberta, não sei do que, a outra com o marido, a outra com o filho. Cada dia parecia que era um tema. E aí elas, e agora? Acabou dia 12, faz o quê? Aí eu montei um Zoom. Falei, já sei, 40 dias no Zoom. E aí, quando terminou os 40 dias no Zoom, foi para 2 meses, que eu não conseguia largar as mulheres lá, a gente conversando, a gente fazendo encontro. E elas, não, vamos continuar, vamos continuar. Aí eu fiz um evento numa casa de chá. E aí, pronto, achei que tinha acabado. Aí parei. Aí eu entendi que eu tinha que montar algo presencial. Deus estava pondo no meu coração. Achei que já tinha feito, já estava querendo voltar para o Brasil. Era aquela coisa, sabe? De fugir do chamado. Você quer fugir o tempo todo? Eu queria fugir aqui dos Estados Unidos. E falei, não, já fiz, pronto. E não era isso, né? Aí, quando foi dia 8 de março, que vai fazer 1 ano, eu decidi fazer aqui em Orlando. Tava um movimento muito grande aqui de mulheres, eu estava fazendo alguns eventos aqui, e Deus colocou no meu coração, faz em Orlando. Inclusive, eu estou morando em Orlando hoje por causa das Queens. Nesse dia, Deus confirmou que eu tinha que vir para cá. Eu morava em Miami, Deus falou, o seu chamado
a base do Queens vai ser em Orlando. E aí eu lembro que a gente fez no meio da semana, acho que era uma terça ou quarta-feira, e as meninas falaram assim: não, não vai ninguém, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas trabalham por hora. Então, para a pessoa faltar o dia inteiro de trabalho, e filho, e a gente tem que se virar, né? Aí eu lembro que foi, assim, quase 50 mulheres, foi muito forte. E Deus falou assim, eu falei, como é que eu começo esse movimento? Porque eu não sei, Senhor, vai me dando direção. Aí ele falou assim, eu tinha ganhado uma coroa, né? E coloquei a coroa para tirar foto. Falei, vamos dar coroa para todo mundo. Aí eu lembro que a gente comprou umas coroas e tal. Aí Deus falou assim, no momento que eu colocar a coroa, que você colocar a coroa, eu vou mostrar o coração. E você vai lavar os pés de todas essas mulheres, porque elas vão representar as nações para onde vai esse movimento. Aí eu falei, ai meu Deus, o Uau. que que tá acontecendo, né? E foi isso, a palavra que ele me deu foi essa. Foi, Gi, você não tem noção. Foi cura atrás de cura. Foi, assim, quem tava lá sabe do que eu tô falando. E hoje a gente tá em 20 lugares. E semana passada, tipo assim, de uns 15 dias pra cá, abriu na Califórnia, França, New Jersey e Espanha. Olha só. Então a gente já tem mais 4 lugares e é um movimento que está crescendo demais, né? Então a gente vai ter imersão, que vai ser esse final de semana. A primeira imersão dormindo, né? Aluguei uma casa nova, de princesa mesmo, uns quartos maravilhosos. E aí a gente vai fazer a primeira imersão. Aí a gente já lançou um livro, fez um lançamento lá em Alphaville, né? Eu não estava. E todo mundo ficava assim, como você é fundadora do movimento, você não vai estar lá? Eu falei, não, é uma ótima oportunidade de mostrar para essas mulheres que elas podem palestrar. Que elas vão conduzir o evento, que elas vão divulgar o livro, né? A gente fez o livro, vai ser a segunda edição agora. E é um movimento, e é isso o Queens Club, né? A diferença do Queens Club, desse chamado, é, é ativar essas mulheres, elas saberem que elas têm capacidade de fazer, né? Você mexe com isso, com palco, com palestra, e a gente fala, né? Melhor do que estar no palco é você colocar outras pessoas no palco, É verdade. né? Você dá voz, né? A gente dá voz para essas pessoas, para elas se comunicarem, para elas fazerem a diferença. E é um movimento que está crescendo, e eu falei, meu Deus, não sei onde vai parar, não. E a gente É está um movimento que está crescendo e só está crescendo porque nasceu com um propósito. Eu É. acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente quer ter o seu movimento, muita gente quer começar alguma coisa, mas ela ainda não entendeu o seu propósito. E você fala muito sobre isso, sobre Sim, como descobrir sim. o propósito e como colocar essa mensagem. É. O que as pessoas não entendem, Gi, é que o propósito ele não vem primeiro que a identidade. Quando eu entendo a minha identidade, e eu entendo quem eu sou, aí eu descubro o meu propósito. Não é ao contrário, porque ao contrário você se perde, né? Ao contrário vem as suas vontades, ao contrário vem uma definição que você às vezes não tem sobre você mesma. Então, eu precisei entender, eu falo assim, que os 2 anos que eu demorei para responder o chamado do Senhor aqui, né, desse chamado, foi para eu encontrar a minha identidade. Deus realmente aqui me amassou, assim, falou assim, não, minha filha, peraí que vai ser outra aqui, vou preparar outra pessoa. Você está disposta? Eu falei, tô. Eu vim disposta, sabe? Eu queria me esconder aqui um pouquinho também, né? Mas, assim, porque eu sempre fui muito... É isso, não dá para fugir do propósito. Porque Sim. eu lembro quando eu vim para cá, eu queria, eu não vou mais palestrar, eu não vou mais ministrar, eu não vou, porque lá eu fazia tudo isso no Brasil. Eu tinha já movimento, tinha livro, eu palestrava pelo Brasil inteiro, eu tinha um movimento da igreja, eu tinha muitas coisas. Eu falei, não, vou chegar para os Estados Unidos, vou ficar quietinha, ninguém me conhece, não sei nem falar, eu achando que não tinha brasileiro aqui, né? Só tinha Só é americano. brasileiro. Só tem brasileiro. Aí eu. E Deus falou: não, você tem um chamado, né, da comunicação. Tanto é que eu fui trabalhar na rádio, né? Você foi lá na Rádio Flórida, fui trabalhar em outros programas e comecei a dar mentoria sobre isso. E o Queens Club também me ativou sobre isso. Porque eu percebi que essas mulheres, elas precisavam encontrar a identidade dela. E como é que encontra a identidade? Dando voz. Essas mulheres, elas precisavam se posicionar, né? Elas precisavam encontrar, para ela encontrar o propósito, eu ajudar com o propósito, eu tinha que mostrar a identidade delas.
Qual que é a minha identidade? Quem eu sou? Você pega um papel e se pergunta para a pessoa assim, escreve aí 5 coisas que você é. Hoje eu já vi a pessoa assim, ó, 5 minutos, com uma linha só. Sem saber o que é. Ela não sabe colocar ali quem ela é, sabe? Então, eu acho que é aí que define o propósito. Quando eu encontro a minha identidade, quando eu entendo quem eu sou, aí eu vou saber o meu propósito. Porque aí eu me encontrei, eu sei quem Deus é, o que Deus fala a meu respeito. Aí eu falo assim, o que queima no meu coração? Onde é que eu quero estar? Por exemplo, eu amo ver uma mulher sendo curada. Eu trabalho com comunicação, mas eu gosto mais dessa comunicação vertical. Ajudar ela a encontrar a identidade dela, curar ali, ser sinal de Deus, Deus me usar para, sabe, dar uma palavra, para ela entender quem ela é. E o Queen's Club trabalha isso muito, né? A gente dá a voz. Ela senta ali e quando a gente põe a coroa, que é essa dinâmica da coroa, elas falam e elas abrem o coração. Teve uma amiga que falou assim: eu não vou pôr a coroa, não, eu não vou sentar aí. Não, ela queria só ajudar, né? Aí, não, você tem que ir e tal. Ela sentou, ela ficou uma meia hora falando, um monte de coisa e chorando. Ela falou: o que tem nessa coroa? O que tem nessa coroa? E dividir, é verdade, é muito forte. Eu me lembro no ano passado, em outubro, quando eu vim pra cá, eu fui lá e Foi. participei do encontro Ah, e você foi, é foi verdade. sensacional. É bem o que você falou, de colocar a coroa. É o meu momento e todas vão poder me É, ouvir sem julgamento. Eu é. acho que é isso que é interessante. E entra numa frequência que todas estão ali querendo ouvir. Você vê que dificilmente vão embora antes. Ninguém vai embora. Todo mundo fica até o final. É assim, é uma coisa assim, realmente que Deus conduz ali na hora e que cria essa frequência, né? A gente ouve, você ouve a história de um, aí você dá uma palavra para o outro, você cuida do outro. Então, é algo bem assim, vamos dizer que tem que experimentar, né, Gi? É verdade. Eu não consigo aqui falar para vocês com palavras. A Gi estava lá e ela sabe o que eu tô falando. Sim. E um dos pontos que eu comecei falando sobre o network, que você fez muitas conexões, hoje você serve bastante. Eu queria que você falasse sobre esse poder do servir. Muita gente fala assim: "Dani, você tem network com tal pessoa, você tem como é que você fez para falar com fulano? Porque como é que você fez que você tá assim com cicrano?" Eu falei assim: "Eu servi". Só que não é um servir, o que que acontece? Eh, claro que sempre existe os 2 lados, mas eu percebo, assim, que a pessoa só quer servir se ela for ter logo algo em troca, se ela já vê o resultado ali do que ela vai ter. A pessoa ela não quer servir sem ter nada em troca. Ela tem que ter alguma coisa, ela tem que ou as pessoas não têm paciência. Por exemplo, eu trabalho como influencer aqui, eu faço algumas parcerias. Aí a pessoa fala assim: "Não, vamos fazer uma parceria", e aí aí eu já falo o seguinte: "Olha, é assim, assim, assado, em uma semana você não vai ver resultado, você tem que ter paciência, você tem que ter constância, você tem que postar também, você tem que fazer tal coisa também". E você vê que as pessoas elas querem para ontem, Resultado imediato. imediato. Então, eu quero ter um network, eu quero estar com cicrano, eu quero estar em grandes mesas, mas eu quero para amanhã. E é um processo, né? Eu passei por um. Ih, se eu for fazer a lista aqui, gente. Mas o principal por isso que eu falo assim, não tem como tirar Deus, né? Ele é o principal de tudo. Quando eu entendo assim, Senhor, eu quero me aproximar e tá tudo bem, eu quero me aproximar de tal pessoa. A gente tem que ser intencional. Sim. Eu quero porque eu me identifico, porque eu gosto do trabalho, eu mas vai com calma, né. Eu lembro que eu estava dando uma aula de network numa imersão que eu fiz minha, acho que foi em janeiro, e aí eu fui numa casa, tinha um dono, tinha umas pessoas, e a pessoa, ela pegava o celular e já foi falar com o dono: "Ai, põe o seu telefone aqui, para eu ter contato, tal". E aí o dono depois falou para mim: "Nossa, ela pegou meu telefone, ela me chamou para almoçar. Ela você conhece essa pessoa?" Porque, tipo assim, né, e quem é americano tá aqui há 30 anos, acha estranho. O Sim. americano não tem negócio de Imediato. toque, não sei o quê. E aí eu falei assim: "Cara, eu vou ter que dar uma aula de network. Primeiro você tem que honrar quem chamou,
né? Você tem que saber como falar, se posicionar. Não é assim. Às vezes você pode até falar para a pessoa, olha, eh, tem como você me dar o telefone de fulano? Você não chama para almoçar no outro dia, né? A pessoa não te conhece. Então você vai gerando valor, você vai pensando assim, o que que eu posso servir aquela pessoa? Como eu disse, não tem problema você ser intencional, mas você não pode pular etapas. Então, assim, eu acho que o ponto principal que as pessoas se perdem é a falta de paciência. E quando a pessoa quer só com interesse, você vê que tem data. Eu já vi gente se aproximar de mim e aí a gente dá uma testada, né? Porque a gente tem que Sim. ver quem a gente vai pôr do nosso lado. Aí você dá uma testada, fala assim, vai lá vamos lá pro evento servir? Você vai lá servir e tal. E você vê que a pessoa vai pro evento, ela não vai para servir. Ela quer estar lá na frente, ela quer ver não sei o quê, ela não tá no ponto que você pede para estar, ela não tá com foco. Ela queria só É o outra coisa. acesso, Aham. né? É só servia de degrau. Então, eu acho que é isso, né? Se eu for falar assim, diferencial dos lugares que eu tô e as pessoas, os contatos que eu tenho, foi muito servir e sem querer nada em troca. Então, assim, quando a gente entende isso e a gente tem paciência, porque as pessoas querem conhecer, é só você se pôr no lugar da pessoa. Você vai confiar numa pessoa que já te chama para almoçar no outro dia, que já pega seu telefone, que já te liga? Né, teve um cara que ele arrumou o meu telefone, não sei como, acho que foi não sei, foi em algum grupo, e o cara me ligando de vídeo. Olha só. Aí mandou assim: "Não, mas eu preciso falar com você, tal, eu tenho um negócio aí de um evento, eu quero falar com você". Aí quase que eu falei assim: "Meu querido, você tá me ligando por vídeo, eu nem te conheço, você nem sabe". Você manda uma mensagem primeiro, né. Eu acho que é por isso que a gente tem dificuldade, os brasileiros, eles são muito ansiosos. Vai "Ai, com foi, logo com tu?" a sede ao pote, e aí quando vê, É. é Assusta. rápido ou não consegue abrir aquela porta, mas ao mesmo tempo, se Fecha a consegue porta antes de abrir, abrir. fecha rápido. Fecha rápido, né, porque eu ter um WhatsApp de uma pessoa não quer dizer já que eu tenho acesso a ela, né. Você tem que trabalhar, realmente alimentar aquilo. Alimentar, ser honesto, honrar. Porque a gente tem mania, assim, ó, por exemplo, você me apresentou uma pessoa grande. Aí eu já tô com aquela pessoa grande, aí eu esqueço de você. Eu nem falo da Gi. Aí eu marco as coisas com a pessoa grande e nem chamo a Gi. E nem falo com ela, nem quero saber mais. Então, assim, tem muita gente que faz isso. E aí ela vai queimando ponte, né? Porque a Gi pode me levar para outras pessoas também. E aí, quando eu tiver com aquela pessoa, eu falo assim, ó, eu quero honrar a Gi, porque a Gi me deu acesso aqui, né? Então, assim, eu acho que falta essa sensibilidade. Aí eu vejo, assim, que também às vezes é um pouco de falta de sabedoria, né? Não é às vezes na maldade. A E pessoa não sabe. eu penso também que nesse papel do network, do servir, essa sede ao pote das pessoas acabam não levando elas a viver o seu próprio propósito, porque talvez o propósito é da outra pessoa que ela olhou e falou assim: "Nossa, é isso que Eu eu quero quero fazer fazer igual. também, então eu vou tentar fazer igual". É. E muitas vezes ela não consegue ter os resultados que você consegue ter. E por que que não consegue? Porque ela ainda não chegou no mesma frequência, o mesmo nível que você está, e tá tudo bem. Uhum. Só que a gente tem que começar de baixo. Independente do nível, É, independente dos resultados que a gente esteja, em primeiro lugar é é, a humildade. Porque as é. portas abrem, mas é fácil de Abre. fechar. O mais É, difícil é você abrir uma porta, mas é. fechar é muito rápido. É É só muito você rápido. pensar um vento. É, A porta abre e tá aberta. é. Agora, vem um vento forte, fecha. Uhum. E aí, quem é a próxima que vai abrir? Então, eu sempre falo, deixa rastros. O sucesso deixa rastros. E o princípio da honra deixa mais rastro ainda. Porque Nossa, princípio da honra. você vem e carrega alguém com você. Você pode fechar a porta e continuar com aquela pessoa, mas também tem um outro lado que eu vejo muito e falo bastante sobre isso, Dani, que é a questão das pessoas quererem se conectar muito e quererem o tempo todo estar junto de você. Pablo Marçal fala muito sobre isso. Você tem que abandonar as pessoas, abandonar no Uhum. sentido de se despedir delas para você subir no próximo nível. Não significa que elas não estão mais preparadas para estar com você, mas cada um tem um momento de viver junto e cada um Uhum. tem a sua caminhada. É, Até aqui foi interessante você do meu lado. Agora eu preciso seguir. é, E esse seguir muitas vezes é uma decisão que não é fácil, é. mas é importante porque você precisa
Quando você sobe no avião, é um exemplo. Sobe no avião, tem o peso que você deixa. Você ficar enchendo de coisa na sua mala, enchendo de pessoas, você não consegue sobrevoar. Não É, consegue voar. O avião não sobe. E a gente quer ser o quê? Pensar nesse é, momento de que a gente precisa voar. é. Eu vejo, tem uma pessoa, ela é do Queens Club lá de Goiás, né? Quando eu conheci ela, ela falou assim, Dani, eu tô há 37 anos no mesmo lugar. Há 37 anos eu nunca saí da minha cidade. Eu nunca viajei de avião. E ela tem condição, ela, né, mora numa fazenda lá. E eu falei assim, como que você quer... Pra gente ter novos resultados, são novas pessoas, novos lugares. E aí você tem que deixar os vizinhos de 30 anos atrás, né? Você tem que deixar, às vezes, pai e mãe, por exemplo. Né? A gente, quando vem aqui para os Estados Unidos, a gente tem que fazer... Eu lembro que minha filha casou, eu sei, eu tenho essa cara de 15, gente, mas eu tenho uma filha casada. Ela, quando casou, eu fiz uma oração da quebra do cordão umbilical. Eu falei, Gabi, eu não quero saber os problemas seu com o seu marido. Você agora está vivendo uma outra família. Nossa, como você é fria. Gente, eu fiz isso chorando, aos prantos. Quando essa menina saiu de casa, eu entrei no quarto dela adolescente, Gigi. Eu chorava. Mas eu fiquei uns 3 dias. Eu falei assim, agora eu sei o que é perder um filho. Não sei nada, né? Mas parecia uma dor que tremenda. Só que eu precisava fazer isso com a Gabi para ela entender que agora ela ia viver com novas pessoas. Ela precisava crescer. E para mim é uma honra, né? Porque minha filha hoje ela tem 22 anos, é formada em enfermagem aqui nos Estados Unidos. Eles compraram a casa deles, né? O marido dela é militar. E ela, quando chegou aqui, ela trabalhava em 2 empregos, com 17 anos, né? Hoje em dia, adolescente, né? A gente não vê isso. E eu creio que foi porque eu fui ensinando isso para ela. Falei, Gabi, a gente tem que... Ela, quando veio para cá, ela foi a que mais me incentivou. Porque eu sempre ensinei, a gente tem que ir para outros lugares. A gente tem que fazer novas conexões. A gente tem que seguir um novo rumo, né? Porque senão a gente fica com as mesmas pessoas, com as mesmas mentalidades. E a gente não pode ser apegado, né? Às vezes a gente é apegado. Eu, às vezes, sou um pouquinho com minhas amigas. Mas tem Mas que eu aprendi a desapegar desprender. desde cedo, É. né? Eu mudei aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui há 4 anos, gente. Eu mudei 6 vezes. Então você não é apegado, não. É, eu mudei 6 vezes. Mas por quê? Porque eu fui tendo uma direção, né? Desde o dia que eu cheguei, Deus falou, é para vir para Orlando? Vou para Orlando. E eu sei que eu não vou ficar aqui muito tempo. Já tem data quase para ir para outro Tá lugar. quase. Uau! Então, assim, eu sei que é um direcionamento para viver isso. E aí a gente só vai crescendo, né? Porque você vai entrando nesse movimento, você vai entendendo que você tem que se desafiar, você tem que passar por outras coisas. Às vezes a pessoa ali, você está num lugar que você não é bem-vindo, e aí você está insistindo ali dentro, ou você está fazendo coisas que não está fazendo você crescer, ou pessoas que estão deixando você para baixo. Não, fio, Jesus não fala isso? Bate a sandália, ó, e sai, vai para outro canto. Eu num relacionamento, tá num relacionamento abusivo, que a pessoa não tá cuidando de você. Se é casado, né, gente? Aí já tem que, né, investir de outra maneira. Mas se é um namoro, se é um relacionamento de amizade, que a pessoa não tá gerando valor ali para você, que você tá ficando mal, tem que ir para um outro canto. Bate a sandália e vai para outro canto. Eu Muito acho que é bem, isso, né? aprendizado aqui. Quero agradecer a nossa conversa. Parabéns pelo seu movimento. Parabéns pelo seu servir. É isso Obrigada, que vai Gi. trazendo diferencial. E obrigada por estar na minha vida também. Ah, amém. Esse aqui é um presente aqui, ó. Surgindo vários negócios aqui nos Estados Unidos e logo mais Gisele estará nos Estados Unidos, tá? Então vocês do Brasil aí acostumem, façam tudo que tem para fazer, porque logo mais ela estará aqui na América. E muitos eventos pela frente, hein, Muitos Dani? eventos. Nossa, Olha amiga. só. Ó, se a gente fazer metade dos eventos que a gente tá pensando, tudo que vai acontecer aqui, É bastante coisa. a gente vai ser a rainha do network dos eventos. Deus abençoe sua vida. Muito Amém. obrigada. Você Parabéns por também. todo o seu movimento e pela decisão de todos os dias de servir. Amém. E Tem você também. servido eu e minha Parabéns. família também. Obrigada. Ah, um presente vocês, um presente ela. Deus E tá aqui com abençoe. você. E a todos vocês, só entrar lá no portal Mulheres News, conhecer mais a história da Dani, entrar na rede social dela, conhecer o Queens, às vezes já tem na sua região, ou se não tem, você pode criar o seu Queens, é só entrar em contato com a Dani. E eu me despeço por aqui e até o próximo episódio. Tchau, Tchau. tchau.